Em todo tempo, o Senhor espera de nós uma resposta de fé. A fé é a moeda do céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todas as vezes que você foca o momento, foca as circunstâncias, foca as suas impossibilidades, olha demais para você, você vai acabar limitando Deus e dando uma resposta negativa, de incredulidade, de queixa, de murmuração, de medo. Deus espera que saia a fé, que a pressão, não roube a visão. Quantas pessoas que quando estão sob pressão, abrem mão da visão, abrem mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Quantas pessoas que quando estão vivendo um momento difícil, não acreditam que podem ir além, que por conta de um problema, hoje ainda a bispa dizia no programa, que uma pessoa com problema é uma pessoa candidata, é uma candidata para viver milagres. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Diga, 2026 chegou com um som alegre. Diga, pense grande. Diga, eu vou pensar grande, porque o meu Deus é grande. Amém? Graças a Deus. Vou pedir que vocês venham mais para o centro, por gentileza. Fica melhor assim, graças a Deus. Vamos novamente para Isaías, capítulo 54, que é a nossa palavra profética para 2026. E embora ela já tenha sido explorada, dia 31, e de lá para cá todos os dias, é uma palavra que não nos cansa, pregar, não nos cansa falar dela. É uma promessa incrível que nos garante um ano também que será extraordinário. Começando aqui no versículo 1, diz assim, cante mulher estéril. É impressionante como 3 palavras dizem tantas coisas. Nós podemos extrair tantas lições, tantas direções, tanto ensino dessas 3 palavras. Cante mulher estéril. Bom, já de cara entendemos que Deus está dizendo o seguinte: o meu justo vive pela fé. Cante mulher estéril, viva pela fé. O que é viver pela fé? É viver além das suas circunstâncias, é você não se prender, é você estar vivendo um momento, estar num contexto, mas pela fé já está enxergando e vivendo internamente um outro resultado. Então, essa palavra deixa claro que o Senhor não nos quer presos às nossas circunstâncias. Já pregamos aí para trás, que aquilo que muitos temem, o Senhor anda sobre. Aquilo que os discípulos temiam, aquelas ondas violentas, Jesus estava caminhando sobre. E quando Pedro creu que poderia viver o mesmo resultado, ele também viveu. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse, se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro, o Senhor disse, venha. O Senhor não o impediu, porque ele acreditou que poderia viver o mesmo resultado que Jesus estava vivendo. E o Senhor
validou aquela ousadia, porque Deus quer que sejamos ousados. Deus quer que o seu povo ouse. Fé e coragem, fé e ousadia caminham juntos. Aonde tem fé viva, tem ousadia, tem coragem. Então o Senhor se agrada, né, dessa postura, desse posicionamento na vida. De gente que acredita que pode mais, que pode viver o impossível. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, não se prenda às suas circunstâncias. Não é porque você ainda está estéril que você não pode cantar. Né? Tem gente que tem essa cabeça. Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou falar desse resultado se eu ainda não estou vivendo? Quantas vezes eu já ouvi gente dizer isso? Como é que eu vou falar de cura se eu estou enfrentando uma enfermidade? Ora, você não crê que Deus irá curá-lo? Você não crê que Deus pode curar? Então você pode falar de cura. Você pode pregar sobre cura, sobre prosperidade, porque você acredita nisso. Então, um erro que muitas pessoas cometem é esse, de olhar para as suas circunstâncias, envolver-se com as suas circunstâncias e com isso, ao invés de dar a resposta que Deus espera, que é uma resposta de fé em todo tempo o Senhor espera de nós uma resposta de fé. A fé é a moeda do céu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todas as vezes que você foca o momento, foca as circunstâncias, foca as suas impossibilidades, olha demais para você, você vai acabar limitando Deus. E dando uma resposta negativa, de incredulidade, de queixa, de murmuração, de medo. Deus espera que saia a fé, que a pressão, né, não roube a visão. Quantas pessoas que quando estão sob pressão, abrem mão da visão, abrem mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Quantas pessoas que quando estão vivendo um momento difícil, não acreditam que podem ir além, que por conta de um problema, hoje ainda a bispa dizia no programa, né, que uma pessoa com problema é uma pessoa candidata, é uma candidata para viver milagres. Né? Na verdade, quem não tem problema é que tem um problema. Ainda a bispa dizia, vou orar, eu vou fazer esse apelo, né, no culto. Quem não tem problema, vem aqui que eu vou orar para você ter um problema, porque uma pessoa com problema é uma candidata para viver milagres. Né? Sob a perspectiva da fé, problemas são oportunidades. Não problemas, oportunidades. O gigante que todos viram como um problema, uma ameaça, né, uma afronta, alguém que estava ali só para afrontar, Davi viu como oportunidade. E foi a grande, né, virada, aquele momento ali, enfrentando Golias, foi um ponto de virada na vida do Davi. Então nós precisamos viver pela perspectiva da fé. Cante, mulher estéril. Não se prenda à sua realidade do momento. Quantos na Bíblia, vou falar de José. Lembra que José recebeu uma túnica colorida do seu pai? O pai, Jacó, o vestiu do seu futuro. E o José, mesmo no pasto, cuidando dos rebanhos, ele fazia o trabalho vestido com aquela túnica colorida da nobreza, da realeza. Nem era, né, apropriada para aquele serviço, mas ele se vestiu. Você lembra muito bem da ira, do incômodo dos irmãos, não só com José,
não pelo José, mas pelos sonhos do José. Lembra disso? Que os irmãos tinham ódio do José, não porque o José era José, mas porque ele tinha sonhos grandiosos. Porque ele sonhou sonhos tão grandes que incomodaram os irmãos. Os irmãos passaram a odiá-lo por conta dos sonhos. Então pode prestar atenção. O diabo não se incomoda enquanto você está como Bartimeu à beira do caminho pedindo esmola. Enquanto ele pedia esmola, alguém mandou ele se calar? Enquanto ele ficava lá pedindo esmola, alguém se incomodou? Alguém disse para ele, fique quieto? Sim ou não? Não. Mas quando ele acreditou que podia sair daquela condição, quando ele decidiu que não viveria mais naquele lugar, naquela condição, ele acreditou que podia viver outra realidade. Aí todos que passavam por ele lutaram, fizeram de tudo para silenciar, para convencê-lo que aquele lugar baixo era o seu destino, que era melhor ele ficar ali. Todos que passavam por ele se incomodavam. Então, o diabo, ele se incomoda quando uma pessoa, a despeito de tudo, das previsões, das tensões, das más notícias, das suas impossibilidades, ela começa a dar luz à sua fé. Ela começa a plantar a fé por meio de declarações, de confissões de fé. Quando ela começa a cantar antes mesmo de ver, que é você declarar que a sua vitória, aquilo que você sonha, já é uma realidade, que esse ano será o melhor ano da sua vida, que nesse ano você vai crescer, vai realizar sonhos em todas as áreas. Se tem um ano que Deus quer agir de forma completa, quer transformar a nossa alegria numa alegria completa, esse ano. Porque Isaías 54 fala de família restaurada, casamento restaurado, filhos bem estabelecidos. É uma promessa completa. Deus quer que o seu povo viva uma alegria completa. Que você seja pleno. Se tem um ano em que todas as áreas vão fluir, se você se alinhar a essa palavra, é esse. O Senhor já decretou o fim da esterilidade, o fim da humilhação, o fim da indignidade. O Senhor nos prometeu uma amnésia espiritual. Você vai esquecer o tempo da viuvez, o tempo da indignidade, o tempo da humilhação. Deus vai fazer cair no esquecimento esse tempo. Mas é preciso entender a postura que devemos assumir, que Deus espera que assumamos, e não só momentaneamente, mas de forma permanente. Permanente. Deus quer que você entre no campo da fé. Muitos até se apresentam como justos, mas não vivem por fé, não andam por fé, andam por vista. Acreditam mais nos seus sentidos, no que estão vendo, ou ouvindo, não do Espírito, mas de gente natural, incrédula. Você não vai aceitar isso. Você não vai aceitar ser movido pelas circunstâncias, movido pelas emoções, movido pelas previsões, movido pelo que você está vendo. O José, ele teve essa capacidade de manter o sonho vivo, a promessa viva a despeito de tudo. Houve um trabalhar intenso, Eu penso que aquele ódio dos irmãos ilustra muito bem a
a pressão que nós sofremos, os ataques espirituais que nós sofremos, para soltar, para abrir mão, para aceitar menos. O diabo lutou para convencer o José que ele nunca seria aquilo que ele havia sonhado. Mas você vai ver que José, mesmo estando na condição de escravo, nunca se comportou como tal, nunca se viu como tal, nunca aceitou aquela condição. Depois houve uma injustiça, uma acusação que o levou à prisão injustamente, e você vê ele na prisão, na condição de prisioneiro, mas não aceitando aquele fim, aquele resultado. Tanto é que quando ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, o copeiro é restituído, e no momento em que ele está sendo restituído, saindo da prisão, ele pede ao copeiro que se lembre dele, que fale dele ao faraó. Né? Ele continuava, né, esperançoso. Não, esse não é o meu fim, eu não vou terminar aqui. Quem sabe agora é a minha oportunidade. Então você vê que ali, naquela prisão, aparentemente abandonado, esquecido por Deus, continuava um homem cheio de esperança, de boas expectativas, acreditando que o seu fim não seria no calabouço. E aí, ele passa mais 2 anos ali. O copeiro não se lembra dele. É até curioso isso, como não se lembrar de um homem que interpretou meus sonhos, e tudo o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Mas aquilo era Deus ainda, né, preparando, experimentando José, colocando ele à prova, porque esse é um ponto importante. Por que essa palavra é tão especial para nós esse ano? Porque ela vem justamente quando o Ministério Mudança de Vida completa 30 anos. Jesus iniciou o seu ministério quando tinha 30 anos. Durante 30 anos, Jesus foi preparado. E nós vivemos nesses anos todos, mas vamos falar de 2025. Que ano foi esse, né? De preparação, de ajustes, de mudanças. Então, é visível que Deus vem nos preparando. A bispa ainda disse, né, lembrou que essa palavra vem sendo dada a nós, ao Ministério Mudança de Vida. Já há 3 anos. Já há 3 anos Deus vem falando, eu quero que você cresça. Deus quer que você cresça. Né? E agora Ele nos presenteia com essa palavra como uma palavra profética para o ano. É uma palavra muito especial. Deus está anunciando um crescimento inédito, um crescimento acelerado. E está nos orientando já a nos preparar para esse crescimento, porque as coisas acontecem primeiro dentro de nós, depois fora. Se nós não nos prepararmos, se nós não ampliarmos a nossa visão, se nós não nos alinharmos com esta palavra, ela não vai se cumprir. Nada acontece do nada. Nós precisamos provocar a ação de Deus, nós precisamos dar condições para Deus agir. E nós damos condições para Deus agir quando estamos vivendo uma realidade diferente daquela que sonhamos, que idealizamos, e mesmo assim não soltamos a promessa, não abrimos mão, não duvidamos, não nos deixamos ser levados pelos nossos sentidos. José, a Bíblia diz em Salmos que a sua alma tornou-se como de ferro. O que nós entendemos? Que ele foi forjado, né? Ele foi experimentado, ele passou por muitas dores,
E é por isso que nós não podemos desperdiçar as nossas dores. Tem gente que desperdiça as dores. Mas a dor, ela muitas vezes é a única forma eficaz de educar, de ensinar. Tem coisas que nós só aprendemos, né? Infelizmente, essa é uma verdade, nós só aprendemos por meio da dor. Por isso que quando a palavra não é o bastante, Deus mexe mesmo nas circunstâncias, Deus muda as circunstâncias, Deus permite situações que vão nos forçar a chegar onde Ele quer que nós cheguemos, a entregar o que Ele quer receber de nós. Então, o José, ele foi testado, ele foi experimentado, ele foi forjado na dificuldade. Todas as dores que ele sofreu, contribuiu para a construção de um homem que nada mais o afetava, nada mais o abalava. Quando a Bíblia fala que a sua alma era como de ferro, fala de um homem que tinha total controle sobre as suas emoções. Um homem que não era mais afetado. E Deus espera essa maturidade, essa intencionalidade do seu povo, essa capacidade de estar vivendo um momento difícil, mas isso não roubar sua paz, sua alegria, sua força, sua esperança. Lembra da declaração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor Jeová é a minha força vem de Deus, a minha alegria vem de Deus, a minha paz, a minha segurança vem de Deus. Não tem gente que só está bem quando tudo está bem? Essa é a paz que o mundo conhece. Tem gente que só está em paz quando tudo está em paz. Tem gente que só se sente segura quando está tudo sob controle. Mas quando as coisas parecem fora de controle, quantos que se entregam ao desespero, ao pânico? Quantos que quando parece que tudo está perdido, revoltam-se, abrem mão dos seus sonhos, se entregam? Então, Deus vem trabalhando, vem nos preparando para esse tempo, vem trabalhando uma maturidade. Deus quer um povo intencional, que a despeito de tudo que está acontecendo aí, no mundo, às vezes na sua própria vida, as situações negativas não podem mais ter o poder de fazer você baixar as suas mãos, baixar o seu nível de fé. Sabe, quando nós somos pressionados, nós nos levantamos com mais força, como Bartimeu fez. Você pressiona com mais força. Você não pode aceitar que o diabo consiga achatar você por conta de uma decepção, algo que deu errado, você venha encolher. Não, você precisa acreditar no que essa escritura diz. Você precisa acreditar que você tem o poder de mudar as circunstâncias, mudar a atmosfera de um lugar. Olha aqui, cante, mulher estéril, que nunca teve filho, enxoar de canções. O que quer dizer esse enxoar de canções? Mude a atmosfera do lugar onde você está. Mude a sua atmosfera. Sabe? Isso é tão sério, porque você não tem como atrair a glória de Deus, o poder de Deus, numa atmosfera onde está prevalecendo a incredulidade, o medo, o pânico, o desespero, o desânimo. Então eu volto a dizer, a mudança ela tem que acontecer dentro, primeiro dentro.
né? As coisas acontecem primeiro dentro de nós, para depois acontecer aqui fora. Então nós preparamos o caminho para o Senhor. Nós preparamos o caminho para a chegada do Senhor. Deus quer chegar nesse ano em nossas vidas com uma glória inédita. Mas é nossa responsabilidade preparar o caminho para o Senhor. Nós somos como uma espécie de João Batista. Nós temos que preparar o caminho para o Senhor. E não é falando negativo, não é murmurando, não é se prendendo às más notícias. É focando Deus, focando a palavra, é cantando antes mesmo de ver, é declarando as suas vitórias. É dessa forma que você prepara o caminho para a chegada do Senhor. Então enche o ar de canções, muda a atmosfera da sua casa, do seu trabalho, né? Não seja uma pessoa comum. Quando a Bíblia nos manda pensar grande, ela está dizendo para você não ser uma pessoa comum. Quem pensa grande tomou essa decisão de não ser uma pessoa comum. Ou seja, eu não vou pensar como todo mundo pensa, eu não vou falar como todo mundo fala, eu não vou agir como todo mundo age, eu não vou encarar as dificuldades como todo mundo encara. Você precisa de uma perspectiva bíblica, você precisa de um comportamento bíblico, você precisa decidir viver nesse nível alto, viver pela fé. É viver num nível alto, é viver acima, além das circunstâncias. O Senhor nos compara à águia, e a águia é a única ave que voa acima da tempestade, né? Que sobrevoa a tempestade. Então você precisa, sabe, acreditar que você é uma águia, você é essa pessoa capaz de viver além das circunstâncias, além das suas emoções, dos seus sentimentos. Enche o ar de canções, você que nunca deu à luz. Tem gente que nunca deu à luz. Tem gente que nunca gerou. Tem gente que nunca frutificou. Mas esse ano, diga comigo, esse ano, eu vou frutificar. Eu vou dar muitos frutos. Você sabe que quando Deus criou o homem, foram essas as palavras que ele disse, né? Sejam férteis, cresçam, multipliquem-se, encham a terra, sejam férteis, sejam prolíferos, multipliquem-se, cresçam. O homem foi criado para isso. Na verdade, tudo que Deus criou é para crescer, para se multiplicar. Quando algo não está crescendo, não está evoluindo, é sinal de que tem algo errado. Tem algo impedindo. Como a bispa já falou, a pergunta correta não é por que eu não estou crescendo, mas o que está impedindo o meu crescimento? O que é que está impedindo? Tem algo impedindo. Porque o natural é que você cresça. Deus quer que você cresça. Por que Deus quer que você cresça? Porque crescimento, progresso, é o mesmo que felicidade. Ninguém estará feliz se não estiver crescendo, progredindo. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais. Sua vida tem que caminhar de vitória em vitória, de glória em glória. E o contrário disso, em nós, vai gerar frustração, vai gerar desânimo. É antinatural. Então, você não pode aceitar uma vida estagnada, sem avanços. E se nós não estamos avançando aqui fora, é porque não estamos avançando dentro. Paramos de crescer. Estagnamos espiritualmente. Porque Deus vai nos dando conforme a nossa capacidade. Por isso que ele fala aqui, agora começa, entra uma parte muito importante da palavra. Limpe o terreno para as suas tendas. Amplie suas tendas. Pense grande. Deus está dizendo aqui, você vai dar à luz, você vai frutificar.
vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que não têm marido, ou seja, vai passar na frente de muita gente. É isso que a graça e o favor de Deus faz nas nossas vidas, nos alavanca, nos arremessa, sabe? Aquela expressão também tão usada, que não pode perder o seu impacto, não pode perder o seu poder, porque não é uma expressão apenas, é uma verdade. É uma verdade. Um dia do favor de Deus pode representar anos, décadas. Não deixa que essa expressão se torne algo comum. Creia que um dia do Senhor. Quantos testemunhos você já viu de uma porta, um cliente, um negócio, um contrato, uma venda, assim, definir o ano de uma pessoa. Um cliente definir o ano da pessoa. Então, um dia do favor, nós vimos muito em 2025 isso. Pessoas que um cliente correspondeu a 6 meses de trabalho. Então, assim, Deus pode alavancar, arremessar você, que talvez se sente o último da fila, né? Porque isso está dizendo aqui, ó. Pode começar a cantar, você vai dar luz, vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Talvez nem marido a pessoa tem, quer dizer, ela não tem, está longe de ter as condições, né, necessárias, falando racionalmente, naturalmente, para se ter o resultado que outros já estão tendo. Mas o favor, a graça de Deus vai acelerar processos. Nós estamos em um ano em que Deus nos impulsiona, há um impulso divino para o crescimento, para o progresso. Deus quer que você progrida, mas agora entra a sua parte também aqui, ó. Limpe seu terreno. Você já viu alguma construção iniciar sem antes a preparação do terreno? Às vezes, num terreno tem uma construção velha, tem escombros, tem entulho. O primeiro passo é limpar o terreno. Às vezes o terreno está acidentado, precisa ser nivelado, preparado para se iniciar aquela construção. Então, limpe o terreno. Limpe o terreno. Que terreno, bispo? Limpa o seu interior. Limpa o seu coração. Se ainda há algum resquício daquilo que Deus lutou para que fosse deixado em 2025. Lembra das palavras, das repetidas vezes que Deus falou sobre Terá, sobre Ló, sobre Amaleque? Se ainda há algum resquício aí de amargura, se ainda tem coisas que atrasam, é hora de você eliminar da sua vida. É hora de você preparar o terreno, preparar o seu coração. Deus, Ele está à procura, diz a Bíblia. Os seus olhos passam por toda a terra, à procura do quê? Daqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Todo tipo de gente procura Deus, mas só tem um tipo de gente que Deus procura, que são aqueles que o adoram em espírito e verdade, são aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, torne-se essa pessoa. Decida que você vai ser essa pessoa. Verdadeira, sincera, inteira. Que você não vai mais, ter reservas. Que você vai entregar tudo. Porque quando Deus tem tudo de nós, nós temos tudo de Deus. Não há perda alguma. Né? Aquele que renuncia a tudo quanto tem. Pai, mãe, filho, tudo por amor a mim, receberá 100 vezes tanto aqui, ainda no século futuro, a vida eterna. Ou seja, você nunca perde por entregar a Deus, por oferecer a Deus o seu melhor. Então, limpa o terreno, amplie suas tendas. É hora de ampliar a nossa visão. Amplie a sua visão, né? Nós somos do tamanho da nossa visão. Aonde não há visão, o povo perece. Nós precisamos pedir essa ampliação. Senhor, me ajuda.
Me ajuda. Porque o que você não vê, você não é capaz de possuir, né? Você vê que enquanto o Ló não saiu da vida do Abrão, Deus não pôde mostrar toda a terra que tinha para dar a ele e aos seus descendentes. Enquanto Ló esteve com ele, e Ló é velho, ele não pôde ver toda a terra que Deus queria, tinha o propósito de dar a ele e aos seus descendentes. Mas quando Ló foi tirado, quando Ló saiu, Deus mostrou, Deus mandou ele erguer os olhos e ver toda a terra. Deus pôde mostrar, né? Então, por que Deus nos faz ver primeiro? Por que Deus nos leva a ver? Porque você não tem como desejar o que você sequer sabe que existe. Não tinha como ele conquistar aquela terra sem ver primeiro, né? Então você precisa ver, sabe? Ser capaz de ir, talvez, em lugares, pisar em lugares que você nunca pisou, porque isso amplia a sua visão. Não tem como você desejar algo, lutar por algo que você nem sabe que existe. Então peça a Deus, me mostra, Senhor, amplia minha visão, me faça ver. Eu quero ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Me mostra, me dá cabeça para isso, meu Deus, porque talvez eu tenha tantas coisas, mas minha visão ainda é curta, é limitada. Eu não estou sendo capaz de enxergar, me ajuda a enxergar tudo que o Senhor tem para mim. Porque tudo começa assim, com uma visão, com um sonho. Deus fez o José sonhar. Deus deu a imagem do céu estrelado para o Abraão. Deus mandou o Jacó enxergar que os rebanhos nasciam listrados, salpicados e malhados. Então o Senhor nos leva a primeiro a ver. Como imaginou na sua alma, assim é. E às vezes você vem de um contexto, né, de uma vida de tantas dificuldades, privações, restrições, que você tem dificuldade para imaginar até algo superior. Então você tem que pedir ajuda a Deus. Senhor, eu não aceito ser o impedimento do meu crescimento. Porque o que impede o crescimento de muitas pessoas não é nada aqui fora, não é nada externo, é a visão curta, limitada. O Senhor disse para o povo que ia diante do povo e que expulsaria os habitantes que haviam na terra. Mas também disse àquele povo: como eu vou lançar fora? Se vocês disserem no coração de vocês, como as expulsaremos? Como lançaremos fora? Ou seja, o Senhor prometeu: eu vou dar a terra a vocês, eu vou expulsar os habitantes dessa terra. Mas se no coração de vocês já existir esse questionamento, se dentro de vocês, né, existir essa trava, essa interrogação, esse como, se vocês não forem capazes de crer, de se enxergarem nessa terra, não tem como eu colocá-los lá. Está entendendo isso ou não? Então, você chega primeiro na mente, através da mente. Aonde a mente vai, o homem vai atrás, né? Como a bispa gosta de dar o exemplo, quando você pensa em bolo de chocolate, você vai aonde? Você vai atrás de um bolo de chocolate, não é? Ou você compra, ou você pede para fazer, você vai atrás. Então, tudo começa na mente. Você precisa ser capaz de se ver vivendo uma realidade, morando no lugar que você deseja morar. Você precisa talvez ir lá, talvez não, vá até o lugar onde você sonha morar, sonha trabalhar, sonha montar o seu negócio. Vá, né? Porque você, estando lá, você vai ter uma projeção, você vai ver, né? Você vai imaginar, se imaginar, fica mais fácil você se imaginar estando lá. Então, tenha fé, né? Hoje, o que tem de gente usando, né, desse recurso da IA para fazer o painel dos seus sonhos, né?
Pega a sua foto e coloca naquele lugar que ele quer estar, sabe? Usa. Você pode pegar a imagem que você sonha e gerar ela, né? E deixar isso visível para que você todo dia possa olhar para aquilo e declarar que aquela é a sua realidade. Sabia que o cérebro não faz diferença entre o real e o imaginário? Deus usou desses recursos para ativar a fé no Abraão, no Jacó. Deus levou esses homens a visualizarem. Deus levou esses homens a imaginarem. A Bíblia fala que como você imagina, assim é. E isso funciona tanto para, digamos, o bem, como para o mal. O Jó não vivia com aquele pressentimento maligno de algo ruim acontecer. Tudo aquilo que aconteceu de ruim na vida do Jó, ele mesmo não disse que ele receava, que ele temia que aquilo um dia pudesse acontecer. Já leu essa passagem bíblica? O que eu receava me aconteceu. O que eu temia, né, me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Então tudo aquilo que ele viveu, né, fisicamente, ele viveu mentalmente. Não é forte isso? Ele imaginou, ele temeu, ele pensou, ele atraiu aquilo com a sua perturbação, a sua inquietação interna. Por isso que você não pode aceitar que o diabo roube a sua paz, deixe você inquieto, ansioso, preocupado, porque isso vai gerar desequilíbrios, isso vai abrir portas para o mal, né? Uma pessoa ansiosa, preocupada, por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenta, né, as suas, né, petições a Deus. Acho que Pedro disse isso, e Jesus disse, não fiqueis preocupados quanto ao que comer, beber, vestir. O Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, preocupação é inútil, ansiedade vai gerar medo, dúvida. A Bíblia fala em Eclesiastes para você afastar a ansiedade do seu coração e acabar com o sofrimento do seu corpo. Quantas vezes eu vi pessoas tendo o seu físico afetado, né? E era totalmente emocional. Era um desequilíbrio, era uma ansiedade, era uma preocupação, era um medo, era uma culpa, era o emocional desequilibrado que estava gerando N problemas físicos. Que a pessoa ia no médico, fazia um exame, não, você não tem nada, teu problema é emocional, isso é emocional. Então o emocional afeta tudo. A própria Bíblia fala, afasta do teu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Então, Deus não nos quer ansiosos, intimidados, pensando de forma pequena, limitada, mas ampliando. É hora de ampliar sua tenda, é hora de pensar grande. O seu Deus é grande. Faça orações do tamanho de Deus. Faça projetos do tamanho de Deus. Não coloca no seu painel dos sonhos aquilo que, se você colocar força, se você se esforçar, se empenhar você mesmo, talvez consiga realizar. Coloque lá o impossível. Pegue imagens daquilo que hoje é impossível para você. Coloca lá e declara que aquela imagem, aquele sonho, tornar-se-á uma realidade na sua vida. Firme bem suas estacas, você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Olha o projeto de Deus conosco. Olha o que Deus tem com o seu povo. Você vai tomar posse de nações inteiras. Você vai tomar posse de nações inteiras. O seu
domínio vai se estender, você vai conquistar territórios. Esse é um ano para você conquistar territórios, ampliar seu território. É um ano de grande crescimento, mas tudo, volto a dizer, começa dentro. Não tenha medo, você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha. Pode ousar, pode dar seus passos de fé. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Tem um tempo aí que Deus, que parecia interminável, mas Deus vai fazer cair no esquecimento. Muitos já viveram por muito tempo, talvez um tempo de escassez, privações, vergonha, humilhação, mas você já entrou em uma nova estação. Creia. Nós temos declarado que 2026 será uma estação primaveril, uma estação de muitas cores, muitas flores, florida, sabe? Nós amamos a primavera, não é verdade? Foi na primavera que Sara teve seu riso. Não é isso? Foi na primavera. Mas Deus não está garantindo risos só na estação primavera, mas no ano todo. 2026 será um ano, uma estação primaveril. Vai ser primavera o ano todo. Entendeu? Deus vai encher a nossa boca de riso. Você vai rir muito nesse ano. Creia nisso. Ah, bispo, mas e os desafios? Os desafios, nós sabemos que sempre vão existir, que fazem parte, que são necessários. Como eu disse agora mesmo, e a bispa falava no programa Mudança de Vida hoje, uma pessoa sem problema, uma pessoa com problema, né? É uma pessoa com problema, temos que orar para Deus dar um problema para essa pessoa. Se você ler o livro de Atos, você vê em Romanos, por exemplo, os discípulos, os apóstolos, eles se alegravam na esperança da glória de Deus, mas também se gloriavam nas tribulações. Você não encontra, por exemplo, Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados em praça pública, sido humilhados, tiraram suas vestes, foram açoitados, depois foram lançados na prisão. O que eles estavam fazendo perto da meia-noite naquele dia? Chorando, lambendo feridas, se vitimizando, questionando a Deus, porque Deus permitiu aquilo, não é isso? Poxa, Senhor, eu estava pregando a Tua palavra, olha o que aconteceu, onde o Senhor estava, que não nos livrou de passar por tudo isso. Era isso que eles estavam fazendo? Não. Estavam louvando, estavam adorando, cantando hinos ao Senhor, tendo uma atitude sobrenatural, porque o natural seria isso, chorar, lamentar, se entristecer, porque foi uma injustiça, uma agressão gratuita, sem motivo. Mas como aqueles homens estavam? Cantando louvores, alegres, porque estavam sofrendo por algo que vale a pena. Se você sofre, que não seja por ser assassino, adúltero, sabe? Por ter praticado o mal, mas se você sofre por estar praticando a justiça, por ser de Deus, se você sofre por causa da sua fé, bendito o sofrimento. Bendito o sofrimento, seu galardão vai ser grande. Então, aqueles homens tinham tudo para estarem amuados, abatidos, entristecidos, estavam feridos, estavam machucados, mas estavam o quê? Cantando, louvando, adorando, e aquela atitude sobrenatural, intencional e sobrenatural, provocou um terremoto. Deus não permitiu que o dia encerrasse sem que eles fossem justificados. Então, quem não quer viver,
esse terremoto, né? Esse de repente um terremoto aconteceu. E as cadeias se abriram, e por fim eles foram justificados, o carcereiro cuidou deles, eles foram honrados. Quem não quer viver esse resultado sobrenatural? Mas na hora de dar uma resposta de fé sobrenatural, muitos dão uma resposta de fé natural. Ao invés de agir como a fé nos impulsiona a agir, age como os sentimentos pedem para agir. Seria comum se eles chorassem, se eles estivessem mais amuados, mais abatidos, seria comum. Mas eles decidiram não serem pessoas comuns. E você vai decidir que esse ano você não vai ser uma pessoa comum, não vai agir como todo mundo age, não vai pensar como todo mundo pensa, vai viver por fé, porque você entende que sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dar a resposta certa a cada teste, situação que surgir, porque você quer viver esse resultado que Deus está garantindo. Deus vai fazer cair no esquecimento a indignidade, a humilhação, pois o Criador é o seu noivo, seu nome é Senhor dos exércitos de anjos, seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra. Creia nesse Deus. O seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como Deus de toda a terra. Ele tem todo o poder, tudo está sob o controle dele. Você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, e o Eterno a recebeu novamente como uma mulher nova que se casou e depois foi deixada. O Eterno é quem está dizendo isto. Aquele que é o seu Redentor, seu eterno Redentor diz: eu a deixei, mas só por um momento. Agora, com enorme compaixão, eu a estou trazendo de volta. Num instante de fúria, virei as costas para você, mas só por um momento. É com amor leal e ternura que estou cuidando de você. Seu exílio foi como os dias de Noé para mim, quando prometi que as águas de Noé nunca mais iriam encher a terra. Estou prometendo agora, chega de ira contra você, chega de repreensão, mesmo que os montes fujam e as colinas se despedacem, meu amor não a abandonará, minha aliança de paz não se desfará. O Eterno, que tem compaixão de você, é quem está dizendo isso. Olha que palavra, que promessa. Meu amor não vai te abandonar, minha aliança de paz não se desfará. Chega, eu estou prometendo, chega de ira contra você. Sim, eu te deixei por um momento, né? Mas a minha ira, foi só por um momento. Num instante de fúria virei as costas, né, contra você, mas foi só por um momento. Às vezes nós precisamos. Nós precisamos, e a verdade é que quando Deus nos deixa, na verdade somos nós que deixamos Ele. Ele apenas respeita as nossas escolhas, Ele nos dá uma direção. Se eu opto em ir contra a direção que Ele me deu, Ele respeita, E quando nós nos afastamos do Senhor, Eclesiastes fala isso: aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Você se agride. Deus, porque Deus, não posso ter aquela cabeça, que não assume responsabilidade. Quem não assume responsabilidade? Tipo a Noemi, que foi para Moabe por conta própria, não consultou a Deus, quebrou a cara, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo, e aí ainda teve a chance de voltar para o lugar de onde não devia ter saído, mas volta acusando Deus. Volta dizendo que foi Deus, Deus me tornou amarga, Deus me trouxe desgraça. Não, foram suas escolhas, fora de Deus, que te levou a essas perdas, a essas derrotas. Deus não tinha nada a ver com a morte, com a derrota da Noemi, mas as escolhas dela. Mas tem gente que é assim, nunca assume responsabilidade. Então, quando o Senhor nos deixa, na verdade, Ele está no mesmo lugar. Nós é que damos as costas, que deixamos,
nos tornamos independentes, né? E pagamos caro por isso muitas vezes. Mas aqui está, né, o caráter de Deus. Quando uma pessoa se volta para Deus, é isso que ela experimenta, o amor dele, a misericórdia dele, a compaixão dele, o eterno que tem compaixão de você, é quem está dizendo isso. E esse versículo 11 para mim é muito forte, ó. Cidade aflita, castigada pela tempestade e desamparada. É a realidade de muita gente, né? Uma pessoa aflita, castigada, desamparada, que se sente desamparada, que está toda quebrada. Estou prestes a reconstruir você com pedras de turquesa, a lançar seu fundamento de safiras, a construir suas torres com rubis, seus portões com joias e seus muros com pedras preciosas. Eu resumo isso aqui dizendo que o que Deus quer fazer na vida de muitos que talvez começam o ano nessa condição, aflito, castigado, desamparado, quebrado, envergonhado, humilhado, Deus quer transformar você que está nessa condição num monumento da sua glória. Olha a restauração que Ele está prometendo. Olha a mudança. Eu vou reconstruir, estou prestes a reconstruir você com pedras de turquesa, lançar seu fundamento de safiras, construir suas torres com rubis, seus portões com joias e seus muros com pedras preciosas. É uma mudança radical. É pegar aquela pessoa, né, quebrada, destruída, né, que estava humilhada e transformá-la num monumento da glória do Senhor. É olhar para aquela pessoa e dizer, meu Deus, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Que mudança. Todos os seus filhos terão o eterno como mestre. Que mentor eles terão? Vocês serão estabelecidos com firmeza. Isso aqui é um consolo para pais, né, que oram pelos seus filhos, que buscam pelos seus filhos, né? Quantos jovens que têm como mentor os piores exemplos, as piores pessoas, mas nós veremos muitos filhos tendo o Senhor como seu mentor, tendo Deus, tendo o Senhor Jesus como o seu exemplo, a sua inspiração. Vocês serão estabelecidos com firmeza, fundamentados na justiça, longe de qualquer problema. Aqui eu entendo que Deus está dizendo, né? Não há contradição aqui. Bispo, o senhor acabou de dizer que vai orar, né, para que quem não tem o problema. Bispo está falando que vai orar para que quem não tem problema tenha um problema. Tem problema que é bom, mas tem problema que não é nada bom. Aqueles que nós geramos, aqueles que nós fabricamos, né? Quando não estamos fundamentados na justiça, quando não vivemos de acordo com a palavra, quando agimos na carne, nós geramos problemas, nós geramos Ismaéis, né? Como Sara e Abraão geraram Ismael através da serva, sabe? Tem problemas que não trazem nenhum benefício, mas tem problemas tem situações que acontecem que só nos alavanca quando nós damos a resposta certa. Agora, eu entendo que Deus tem trabalhado uma maturidade, um caráter no nosso povo, né, que vai nos levar para longe desses tipos de problema. Problemas que são gerados, problemas que são fabricados por desobediência, por negligência, por agir na carne, por se precipitar. Então, eu creio que Deus tem estabelecido com firmeza o seu povo. Tem fundamentado na justiça. E os problemas que nós vamos enfrentar não são problemas, são oportunidades de crescimento. Portanto, nada a temer, estarão longe do terror, ele nem chegará perto. E se alguém atacar vocês, nem por um momento pensem que fui eu que enviei. E mesmo que alguém os ataque, isso não será problema. Eu crio o ferreiro que aquece a fornalha e faz uma arma destinada a matar. Também crio o destruidor, mas a arma capaz de ferir vocês ainda não foi forjada.
Qualquer acusador que levá-los ao tribunal será desqualificado por mentir. É isso que os servos do Eterno podem esperar. Vou garantir que tudo resulte no melhor. É o decreto do Eterno. Na NVI diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Você está num período sobrenatural de milagres. Creia nisso. Se alinha com Deus, se alinha com essa palavra. Deus está garantido que vai se empenhar, vai garantir, vai se empenhar que tudo resulte no melhor. Deus não tem plano de derrota. Deus não tem plano de vergonha, de humilhação. Nenhuma arma, a arma capaz de me ferir você ainda não foi forjada, não foi inventada. Lembre-se, contra o povo de Deus não vale encantamento. Se você está em Deus, está debaixo dessa cobertura do sangue de Jesus, o mal não pode prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tema o mal. Não tema os ataques, não tema armas forjadas, não tema planos elaborados. Lembra que Ramã conspirou, conseguiu um decreto para exterminar o povo judeu. Mas muito antes eu já tinha colocado lá a Ester no lugar da Vasti, como a providência, o instrumento que ele iria usar para salvar, para livrar o seu povo. Quando o inimigo pensa que está no controle, o Senhor já preparou. O Senhor sempre prepara a solução antes do problema. Nós não temos que temer. Tema a Deus e não tema os inimigos, os ataques. Não tema nada. É um ano de crescimento, de restauração, de consolo. É um ano de muitas alegrias. É um ano frutífero. Você vai florescer como nunca. Você vai começar a declarar. Inclusive, já peço que você faça isso agora. Fique em pé, por gentileza. Você vai declarar que se tem alguma área estéril da sua vida, você vai declarar o fim dessa esterilidade. Porque Deus, com essa palavra, está decretando o fim de toda esterilidade. Não haverá área alguma da sua vida que não vai produzir, que não vai crescer, que não vai se desenvolver. Em nome de Jesus, possua essa palavra, se vista dela, em nome do Senhor Jesus. Vamos, mude, primeiro tem que mudar dentro, mude o seu estado emocional, espiritual. Não adianta eu esperar alegrias aqui fora, se ainda estou abatido internamente. Não, primeiro você muda dentro. Primeiro Ana teve que se levantar no seu espírito. Primeiro o semblante dela teve que mudar, para depois ela ter o seu Samuel. E é isso que Deus está dizendo para nós. Cante, vamos, comece a se alegrar, comece a agradecer. Domingo nós tivemos o nosso culto, ontem tivemos nosso culto de ação de graças. Deus quer você em estado de gratidão. Agradeça a Deus por cada vitória que você almeja, que você deseja viver. Tenha essa atitude de fé. Diga: Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, porque eu sei, meu Deus, eu sei que essa porta já foi aberta. Eu sei, meu Deus, que esse sonho já é uma realidade. Meu Deus, já está determinado para o meu futuro. E eu creio que é um futuro breve. É um futuro breve. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Creia que tem coisas que você já vai começar a viver nesse início de ano. Nesse início de ano, Deus já vai encher muitas bocas de risos. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio que nós estamos em uma nova estação.
Eu creio que o Senhor tem trabalhado para fazer cair no esquecimento um tempo, meu Pai, de choro, de lágrimas, de dor, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está findando esse tempo de fúria, de repreensão, meu Pai. Eu creio, Senhor, que nós vamos entrar num tempo de ampliação, de crescimento, de conquista de territórios. Nós vamos estender por todas as nações. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo grande com cada um aqui. E a minha oração, meu Deus, é para que essa pessoa, a exemplo de tantos heróis da fé, de tantos que, Senhor, são como nuvem de testemunhas para nós hoje. Eu oro para que essa pessoa, a despeito do momento que vive, da realidade que vive, das impossibilidades que cercam, que ela comece, meu Deus, a se fortalecer como Abraão se fortaleceu, dando glórias ao Senhor. É hora de dar glórias ao Senhor, é hora de adorá-lo, é hora de engrandecê-lo, é hora, meu Pai, de voltarmos, meu Deus, e firmarmos os nossos olhos no Senhor, olharmos para a sua grandeza, olharmos, meu Pai, para as suas promessas. É isso que deve ter, meu Deus, importância, relevância nas nossas vidas. Meu Deus, se ela está vivendo um momento de impossibilidade, meu Deus, se ela não vê como as coisas podem acontecer, que ela entenda, Senhor, que isso não cabe a ela. Saber como, entender como, o que cabe a ela é crer, é possuir, é declarar. Senhor, é começar a viver isso internamente, porque o Senhor vai se incumbir de criar os meios para que ela viva aqui nesse mundo físico, o que ela já está vivendo no seu mundo interno, espiritualmente falando. Levanta o teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Levanta o nosso povo, enche de esperança. Meu Deus, essa palavra traz um consolo tão grande. O Senhor fala do teu amor leal, da sua compaixão. O Senhor está, meu Deus, garantindo que tudo vai resultar no melhor. Ah, meu Deus, eu peço, alegra os corações. Que o espírito da fé, da confiança, meu Pai, da esperança, tome os corações, que nada tem o poder, meu Deus, de, Senhor, achatar essa pessoa, levá-la, meu Deus, a um estado espiritual baixo. É tão triste quando vemos pessoas, meu Pai, que continuam dando mais atenção aos noticiários, que continua, Senhor, envolvida com coisas pequenas, mesmo o Senhor fazendo promessas tão grandes. Não, Senhor, amplia a nossa visão, renova a visão do nosso povo, dá uma visão de futuro para cada um, Senhor, que ela tenha clareza sobre tudo aquilo que ela deseja viver. Meu Deus, que ela seja agora pelo teu Espírito Santo impulsionada, encorajada a percorrer a terra, ungir o que ela sonha. Se ela não montou o painel dos sonhos, que ela monte, que ela pegue imagens, meu Pai, daquilo que humanamente falando é impossível, e coloque lá no seu mural, no seu painel dos sonhos, e creia, Senhor. Quando o Senhor deu aquela imagem do céu estrelado para Abraão, ele não tinha um filho ainda, ele não tinha, Senhor, um filho sequer. Então, meu Deus, que ela se desprenda, meu Pai, que ela tenha essa capacidade de se descolar das suas circunstâncias, porque ela não é. Você não é as suas circunstâncias. Deus não está preso às suas circunstâncias. Deus é o Senhor das circunstâncias. Quando não há um meio, não há um caminho, Ele abre um caminho, Ele cria meios. Tudo que você tem que fazer é crer e dar os seus passos de fé. Levanta o teu povo, Senhor,
em nome de Jesus. Que ela creia e declare, meu Deus, que esse ano vai ser o ano mais feliz da vida dela, o ano mais alegre, em nome do Senhor Jesus. O ano, meu Deus, de maiores realizações, o ano mais frutífero, o ano em que ela vai florescer. Eu declaro, meu Deus, que nenhuma área da vida dela permanecerá do mesmo jeito. Não haverá áreas estéreis na sua vida. O fim da esterilidade já foi decretado. Você vai frutificar, você vai gerar, você vai dar muitos frutos, você vai frutificar em todas as áreas, você vai crescer para todos os lados. Eu declaro isso em nome de Jesus. Um ano de grande expansão, de grande crescimento, um ano em que a sua alegria será completa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que nesse ano a sua alegria será completa. Você viverá a plenitude do Senhor. Você viverá shalom, pleno bem-estar. Não terá falta de nada. Em nome do Senhor Jesus, será amplamente suprido. Terá seus sonhos realizados, seus projetos materializados. E todos que se levantarem contra você, toda língua que se levantar contra você, vai ser condenada em juízo. Todas as armas, todos os planos demoníacos contra a sua vida, não prosperarão. Não prosperarão. Não precisa temer. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não podem resistir. Você é igreja do Senhor. Você é povo de Deus. Não há encantamento, não há arma, não há ferramenta que possa prosperar contra a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo e já declaro um ano de grandes realizações, grandes conquistas, um ano muito frutífero. Os frutos que você não gerou, os projetos que você até hoje não gerou, você vai gerar para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida e eu declaro em nome do Senhor Jesus que você vai caminhar debaixo dessa unção, dessa graça, desse favor. O favor, a graça do Senhor vai te levar muito além do que você mesmo tem pensado, tem sonhado. Pense grande, mas saiba que os pensamentos de Deus sempre serão mais elevados do que os seus. Não tenha medo de ousar, de pensar grande, porque ainda assim o Senhor garante, promete fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa palavra, por esse ano incrível, Senhor, por esse ano de grande crescimento, avanço, expansão, realizações inéditas. Obrigado, meu Deus, pelos testemunhos que já estão chegando, meu Pai, pelos testemunhos que vão chegar já nesse primeiro mês. Obrigado, meu Deus, pelo crescimento de famílias, pela restauração de famílias, pela salvação de filhos, de jovens. Obrigado, meu Deus, pelas estéreis, literalmente, que já estão, Senhor, como ainda ontem alguém, meu Deus, comunicou, feliz, que sua nora já estava grávida. Meu Deus, eu creio que será um ano de muitas mulheres que estavam com dificuldade de gerar, gerando. Em nome de Jesus, é um ano frutífero, é um ano em que você vai florescer como nunca. Creia nisso. Deus vai encher a nossa boca de riso, e nada que se levantar contra nós prosperará. Eu creio, Senhor, eu possuo o cumprimento de cada ponto e vírgula dessa palavra nas nossas vidas, na vida do nosso povo. Louvado seja o seu nome. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.